é carregar a sua experiência profissional junto e acreditar no projeto, né? Então, assim, aprenda italiano, projete sua carreira aqui que vai dar certo. Olá! Olá, boa Boa noite. noite! Boa noite a todos! Hoje estamos começando o terceiro episódio do Descobrindo a Sua Profissão na Itália. Hoje a gente vai falar um pouco sobre engenharia, né? Depois a gente vai ver o teu percurso, aquilo que você fez, aquilo que você faz agora. Vou me apresentar brevemente. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre de psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano. Eu vivo aqui na Itália há mais de 10 anos, eu sou consultora de carreira. E hoje eu vou estar entrevistando aqui Itamar. Ele fez consultoria comigo. Itamar, eu queria que você contasse um pouco, se apresentasse brevemente, depois a gente vai entender um pouco a tua história. Bom, eu me chamo Itamar, sou engenheiro mecânico e atualmente eu vivo e trabalho aqui na Itália. Eu trabalho como engenheiro mecânico, no setor de engenharia naval, né? Comecei a trabalhar mês passado, vamos dizer assim, no comecinho de janeiro. Cheguei na Itália no finalzinho de novembro de 2021 e, bom, me apresentando rapidamente, é isso. Perfeito. E conta, então assim, se o pessoal entender um pouco o teu background no Brasil, né? O que que você fazia no Brasil? Qual é a tua formação? Que trabalho você fazia? Que tipo de atividades? O pessoal entender um pouco o teu background. Tá, tudo bem. Então, eu vou contar uma pequena historinha aqui. Eu sou Isso. formado em engenharia mecânica, iniciei a faculdade em 2005, me formei em 2010, no interior do estado de São Paulo. Depois da faculdade, cheguei a trabalhar numa empresa de software para modelagem 3D, na área de engenharia mecânica, engenharia industrial, de uma forma assim de engenharia. E depois de 6 meses eu passei no concurso da Marinha, Marinha do Brasil, né? E aí eu trabalhei desde então, desde 2012 até o final do ano passado, eu trabalhei como concursado, né, engenheiro mecânico, mas também era militar, no escritório técnico de projetos da Marinha. Um deles, né, porque a Marinha ela tem vários, vamos dizer assim, organizações militares espalhadas pelo Brasil. As mais conhecidas são no Rio de Janeiro, onde ficam a maioria das embarcações, né, dos navios da Marinha, mas também tem alguns centros de pesquisa, de tecnologia, que no meu caso era em São Paulo. Então, depois de um ano de curso de formação na Marinha, em 2012, e aí depois desse ano, em 2013, eu comecei a trabalhar no escritório técnico em São Paulo. E aí, durante esse tempo todo, eu trabalhei com um projeto de embarcações, né, com projetos navais. Então, eu trabalhava com esquemas básicos de engenharia, né, diagramas de tubulações, diagramas de cabeamento elétrico, definição de sistemas de equipamentos mecânicos, definição de tubulações. E foi nesse local, né? Foi nesse ambiente de trabalho assim que eu me desenvolvi profissionalmente, né? E depois desses 10 anos trabalhando na Marinha, foi me abrindo um pouco o horizonte assim profissional, e aí eu comecei a procurar um novo desafio também profissional, e é por isso que eu estou aqui hoje. Então, me fala, porque assim, ó, para um brasileiro, acho que para qualquer pessoa, ele faria essa pergunta. Eu imagino que você estava feliz, tipo, você estava trabalhando. É claro que aquilo que você começou a dizer, Marcela, estava querendo um desafio novo. Mas eu Uhum. imagino que você, já que você faz, depois a gente vai descobrir aquilo que você faz aqui, mas você não é que mudou de setor, né? Que agora você, tipo, é Não, dentista. isso, Então eu imagino que as permaneci o mesmo. atividades, exatamente, imagino que as atividades você gostava. E também, venhamos e convenhamos, tem um concurso público no Brasil dá uma segurança, né? Não, com certeza. Sim. Pelo menos na minha época, não sei agora, dava uma segurança. Então, Eu a acho que pergunta que eu te faço é, até hoje. até hoje, então tá bom. Então, a pergunta que eu te faço assim, o que que te fez, tipo, meio que largar tudo,
Porque você encontrou um Uhum. trabalho aqui na Itália, né? Que você veio com o trabalho. E você me conta a história também, porque eu sei que você começou já a se mexer no Brasil. Inclusive, a nossa Sim. consultoria foi quando você ainda estava no Brasil. Mas o que te fez sair do Brasil, sair de uma situação segura e de um trabalho que você gostava? Tá. Bom, eu acho que tudo na vida é questão de motivação, né? É questão de procurar aquilo que te faz bem no momento da sua vida, né? Lógico, um trabalho concursado, uma estabilidade, ela por si só dizendo é estável, né? É uma zona de conforto. Só que a gente sabe que também, quando a gente está confortável no sofá no domingo, depois de 8 horas com as costas no sofá, começa a cansar um pouco, né? E nem todo conforto também é eterno, né? Então, assim, lógico, eu trabalhava numa área de pesquisa, desenvolvimento na Marinha, que eu gostava bastante, assim, eu acho que para o meu currículo, para a minha experiência profissional, ela contribuiu muito, esse período que eu passei lá. Mas, além disso, também, além do meu lado profissional, também ainda tinha o meu lado pessoal, né? Meu lado familiar também, que eu sou casado, então, assim, tinham vários aspectos, assim, que também entram, na mesa na hora de tomar uma decisão. É, e aí, eu sempre, durante a faculdade e também durante o meu processo na Marinha, eu sempre flertei com a possibilidade de ter uma experiência, uma experiência fora, seja estudando, ou fazendo um mestrado, ou seja trabalhando fora. Então, já começou a me despertar durante esse processo aquela pulguinha atrás da orelha de procurar, de ver se tinha outras oportunidades. É, e a Itália, ela surgiu, já falando porque eu estou aqui, né? A Itália, ela surgiu porque tem um lado familiar, né? Que eu tenho, assim, como grande parte aí do pessoal do estado de São Paulo, aquela descendência, né? Então, meu pai sempre contava essas histórias de Itália dentro de casa, e aí ele começava a contar da bisavó, da avó, e aí a gente começou a procurar a papelada, veio aquela ideia da cidadania. E em 2018 eu vim aqui para a Itália pela primeira vez e fiz todo o processo de reconhecimento da cidadania. E nisso foi o primeiro despertar, assim, de ver a Europa, de ver como é que era a qualidade de vida, de ver as oportunidades que tinha aqui. E logo depois veio o segundo passo, né? Que é, bom, se eu sou cidadão italiano, por que não falar italiano, né? Então, eu acho que seria uma obrigação, assim. Eu senti aquela obrigação pessoal de, bom, você tem o passaporte, a carteira de identidade e tal, e não sabe falar italiano, né? Então, aos poucos, assim, eu criei um projeto de aprender italiano. Comecei um planejamento de estudar aplicativo, né? Eu pedi um patrocínio do Duolingo aí, mas eu fiz o Duolingo. Aí comecei a escutar, descobri alguns canais no YouTube, alguns podcasts, e aí eu comecei a estudar dessa forma, sozinho mesmo, aos pouquinhos e tal. E aí fui aprendendo até a hora que eu pensei, bom, agora que tal testar esse italiano, né? E eu tinha 2 meses de férias para tirar e eu consegui conversar com o meu chefe na época e consegui emendar essas férias. E aí eu planejei umas férias de 2 meses e vim aqui para a Itália para fazer uma experiência, né? De como que seria viver aqui e ter essa oportunidade de testar o meu italiano, né? Então eu procurei Isso em qual aquele. ano? Desculpa. Isso foi no final de 2019, começo de 2020, né? Quando a pandemia estava começando a aparecer. Ok, ok. Então você está dizendo que foi um percurso aos poucos, foi crescendo esse interesse, Foi, né? Você foi. começou com a cidadania, depois com a língua, depois vamos passar férias, e depois 2 meses na Itália. O que aconteceu? Pois é, e nesses 2 meses na Itália eu procurei fazer um trabalho voluntário, né? Porque também, apesar de ser concursado no Brasil, o concursado também não é rico, não, tirando o juiz aí, eu acho, né? Juiz federal.
Mas eu consegui Mas tem que pegar esses conversar com dois. o juiz para saber se eles se acham ricos. Então, e aí eu pensei na possibilidade de fazer o trabalho voluntário. Descobri uma plataforma online, tem várias, né? Eu fiz uma que chama Workaway, e aí eu fiquei um mês em uma família e um mês em outra família. O primeiro mês eu fiquei na região da Toscana, entre Lucca e Pisa, uma cidadezinha muito legal, assim, conheci uma família muito legal. E lá chegando, assim, eu já comecei a testar o italiano e vi que dava certo, né? Opa, tá funcionando. Esse negócio que eu estudei aqui, o buongiorno é buongiorno mesmo, tchau é tchau e às vezes é oi, né? Mas tá É, funcionando. E entendi. depois eu vim para a região que eu moro hoje, né? Que é a região do Vêneto, né? Então eu fiz a segunda parte, o segundo mês na região, na província de Rovigo, né? E aí eu descobri a região também e vi nesse mapeamento também de destaque na Itália, eu comecei a ver também a questão industrial, né? Que essa região norte ela é muito forte, né? E para engenharia mecânica, que é a minha, assim, é uma área muito forte, né? Tem desenvolvimento de maquinário agrícola, né? Desenvolvimento de maquinário industrial, ar-condicionado, bombas, compressores, automóveis, né? Por exemplo, tipo, tem as fábricas Ferrari, Lamborghini, tem um monte de coisa aqui, assim, às vezes é até um pouco distante, né, de olhar assim, mas quando você passa do lado da fábrica e vê, você vê que ali trabalha engenheiro também, né? E aí eu comecei a ver isso, falei, bom, também tem um ponto aí, né? E aí esse talvez seja o segundo passo aí da caminhada para a Itália, né? E, por final, na terceira parte que eu digo, foi quando eu voltei para a Marinha, eu participei de um processo seletivo também de um mestrado para vir aqui para a Itália. E era um mestrado em Pisa. Aí aquela pulguinha atrás da orelha de voltar para a Itália mais uma vez, né? Eu passei no mestrado em Pisa, e só que aí na seleção da Marinha ela meio que cortou a verba e acabou que não mandou ninguém para cá. Mas aí eu fiquei com aquela carta de aceite da universidade e com a bolsa, né? Eles me ofereceram uma bolsa de moradia, alimentação, para me custear durante o período do mestrado aqui. E eu comecei a ponderar, né? Se compensava eu pedir afastamento, pedir demissão, vir fazer o mestrado aqui. E aí eu comecei a pesquisar. Aí pesquisei se valia a pena fazer, que era um mestrado muito específico, era um mestrado em engenharia nuclear. Como engenheiro mecânico, eu ia fazer essa meio que transição para engenharia nuclear. Se eu fizesse pela Marinha, ia ser muito bem aproveitado pelas atividades que eu fazia na época. Mas aí eu fiquei pensando, e se eu fizer fora, eu não sei se depois eu me recoloco, será que compensa? E aí eu comecei a pesquisar na internet como que seria procurar vaga com mestrado, se meu currículo estava bem adaptado ou não. E no meio desse caminho todo, eu achei um artigo seu, do seu blog, né? Qual? Era assim, era um artigo que falava sobre validação de diploma Ah, ok. dentro Reconhecimento profissional. e reconhecimento profissional, isso mesmo. Aí era aquela coisa, será que eu preciso do meu diploma para trabalhar na Itália? Será que não é melhor eu aproveitar, já que eu passei nesse mestrado, e aí eu ganho esse diploma lá na universidade, e assim eu consigo entrar no mercado lá na Europa? Então eu fiquei nesse meio tempo, e aí eu achei muito interessante esse artigo seu, acabei lendo outros também, e aí eu fui tentar descobrir quem que era a Marcela e achei um canal no YouTube, achei também o Instagram e eu pensei, bom, acho que é interessante essa ideia, né? E ficou meio armazenado ali no buffer ali, né? E nesse meio tempo eu fui pensando qual que seria a estratégia e tal, e aí o mestrado realmente não aconteceu pela Marinha. E aí eu conversando com a minha esposa, né, a gente pensou, bom, a nossa vontade de morar fora, de ter essa experiência profissional, ela talvez tenha que ser agora também, né? A gente sentia que era aquele momento pra gente, né? E aí ela falou: você não tem os contatos, ou você não pesquisou e tal, por que que você não vê o trabalho que a Marcela faz e vê? E aí foi quando a gente marcou a consultoria, né?
E aí, na consultoria, eu consegui conversar sobre isso, né? Sobre o mestrado, sobre a experiência profissional que eu tinha. Sobre os próximos passos, né? Tipo, o que que Isso. convém fazer, porque inclusive essa é uma coisa muito interessante. Muitas vezes, daí desculpa a pausa, muitas vezes a gente acha que a gente precisa estudar na Itália ou ter um título italiano para conseguir trabalhar aqui. E não necessariamente, né? Aquilo que eu sempre falo é que se faz Sim. parte do teu percurso, né? Se você realmente quer trabalhar com engenharia nuclear, inclusive agora está bem atual, é ok, porque faz parte do teu percurso, mas não necessariamente você precisa fazer um curso para encontrar trabalho aqui. Então, como é que foi Exato. a consultoria para você? Tipo, que insights você teve? O que é que você, é, que impulsos te deu, né? Eu acho que o insight foi bem esse mesmo de direcionamento, né? Que eu tinha essa questão de estar muito tempo no setor dentro da Marinha, a gente pode falar que é um setor militar. Apesar de eu trabalhar com engenharia lá dentro, eu estava muito tempo ali dentro do setor militar. E às vezes me vinha a insegurança de falar, será que eu saindo daqui o mercado vai me absorver, né? Eu fiquei tanto tempo aqui como militar, será que eu consigo trabalhar na metodologia atual que o mundo da engenharia fora militar, civil, né, trabalha? Então eu ficava muito com isso. E na consultoria meio que que a gente conseguiu assim, você identificou, né, que eu tinha experiência profissional que eu conseguiria me colocar no trabalho, me colocar no Em mercado de outras trabalho áreas, né? aqui, isso, sem que eu precisasse buscar um diploma de mestrado. Isso é, se eu quisesse trabalhar com engenharia nuclear, eu faria. E aí isso foi um ponto crucial assim para minha decisão, porque eu tava nessa, mas será que eu paro, fico 2 anos estudando, talvez nem é a área que eu quero continuar atuando, né? E aí isso foi uma coisa assim de falar, beleza, então esse mestrado eu não vou precisar fazer agora, talvez mais para frente, se for uma outra decisão. E aí foi quando a gente propôs um segundo encontro, né? Que foi de me preparar para as vagas que eu poderia aplicar aqui para a Itália, né? Então, foi uma identificação das minhas capacidades, né? Assim, do que eu era capaz de colocar no meu currículo, de expor numa entrevista, né? E eu acho que foi esse o principal ganho, assim, de ver que realmente as experiências que a gente tem, dá para portá-las, né? Trazer junto para cá, para Itália e fazer acontecer, né? Eu vou abrir um parênteses, você é o exemplo vivo disso, né? Então, tudo aquilo que a gente viu se concretizou. Porque é muito normal essa insegurança. E, assim, ó, eu acho que todo mundo que está aqui também pensaria nisso, porque você não estava trabalhando numa empresa profit, né? Numa empresa que gera dinheiro, né? Você estava trabalhando no setor militar, uma coisa muito específica. Então, é normal ter esse tipo de insegurança, ok, como é que agora eu vou trabalhar numa empresa, né, que tem um objetivo diferente, ou seja, numa empresa profit, utilizando os meus recursos, né? Como é que eu vou explicar isso dentro de uma entrevista de emprego, né? Como é que eu vou explicar isso dentro de um currículo? Então, ele saiu, mas ele vai entrar. Então, essa é uma dúvida normal. Eu acho que todo mundo teria essa dúvida se tivesse no lugar dele. E de repente você também tem uma dúvida aí, né? Tem uma dúvida, uma insegurança. Então, isso é bem normal. Isso acontece. Eu estou querendo dizer que isso é bem normal, essa insegurança, porque você trabalhava como funcionário público, né, numa empresa que tem um objetivo diferente da empresa que você tem hoje. Então, isso gera insegurança. Tipo, eu vou poder aproveitar aquilo que eu estou Sim, fazendo em uma empresa profit, uma empresa que tem, as pessoas me vêm todas as palavras italianas, que tem um objetivo de lucro sim. e na Itália, né? É, Tipo, não é no Brasil, e na Itália. Então, assim, eu imagino que todo mundo que está aqui assistindo também tenha certas inseguranças, tem dúvidas, mas como que eu vou fazer, etc. Perfeito. Então, depois da consultoria, o que que você começou a fazer? Que ações você teve?
Bom, depois da consultoria eu cortei totalmente a ideia de fazer o curso, né? E direcionei totalmente para a aplicação de vagas aqui na Itália, criação de rede de contatos, né? E me atualizar com as práticas, com as vagas, né? Que tinham aqui para a Itália, para a minha área, né? Então, assim, primeiro de tudo, acho que o pessoal deve saber que hoje em dia LinkedIn acho que é o principal, né? Para Exatamente. se mostrar, né? Então, eu fiz o meu LinkedIn, repaginei, coloquei todas as minhas habilidades que eu tinha, toda a experiência profissional que eu tinha e procurei criar também currículos de acordo com vagas. Então, assim, no segundo encontro que a gente fez da consultoria, foi isso que a gente trabalhou, né? Uma simulação de vagas. Você pediu para eu mostrar qual era uma vaga que me interessava, e aí a gente simulou como seria uma entrevista sobre aquela vaga, o que poderia perguntar, né? Por que daquela vaga, por que daquela empresa, por que da Itália. E para mim isso daí foi assim um passo a passo muito importante que eu coloquei no meu planejamento, né? De aplicação de vagas e de criação da minha visibilidade aqui para o mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, como eu sempre falo, a gente pode fazer as mesmas perguntas aqui na Itália, mas aquilo que eles querem ouvir, de repente, é diferente, porque tem a questão cultural. Então, eu saber o que Sim. que eles estão esperando da minha resposta ajuda. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá, porque essa live é um pouco dividida em duas partes. A primeira parte é entender um pouco do teu percurso, aquilo que você fez, e a segunda parte é a gente falar um pouco da área de engenharia. Uhum. Mas, assim, só para resumir, daí você, pelo que eu entendi, você já começou no Brasil, fala sobre as entrevistas que você já fez no Brasil e depois como é que você, tipo, o que que você faz hoje? Sim. Bom, então, no Brasil eu comecei já a aplicar para algumas vagas, né, pelo LinkedIn e também procurando em algumas empresas que eu considerava que poderia se encaixar bem com o meu currículo, né, que eram algumas multinacionais. Pelo fato de eu ter trabalhado na Marinha com documentação em inglês e também a linguagem técnica de projeto era em inglês, eu consegui também adicionar isso daí um pouco na minha experiência e também nas minhas buscas. Então, eu tive a oportunidade de fazer umas três entrevistas no Brasil ainda. Ótimo. Então, o recrutador, né, eu entrei em contato, ele entrou em contato também, e aí a gente criou uma videochamada lá, e aí eu fiz uma em inglês e duas em italiano, né? Essas daí foi a prova de fogo também, né? Porque fazer entrevista técnica em Inclusive, italiano. inclusive diz qual era o teu nível de italiano quando você fez as entrevistas. Então, eu considero que meu italiano era intermediário para avançado, né? Eu nunca cheguei a fazer teste real, assim, em escola, nem nada, né? Mas eu já conseguia desenvolver uma conversa, né? Chegava na área técnica, então eu tinha que estudar um pouco sobre a vaga, né? Para pegar aquelas palavras-chave, né? Mas, assim, Era um eu acho que foi Bidu, é? um bidu Ou foi mais? esse. Bidu é completo, É, pelo menos. um Ok. bidu e forse um T1 ali. Ok. Bom. Um italiano muito bom. Ok. Eu acho que, assim, é uma das coisas que fez muita diferença mesmo, foi ter me apresentado em italiano e poder passar a minha experiência em italiano no currículo. Lógico, por exemplo, teve uma outra entrevista que eu fiz numa multinacional que era em Milão, eles são bem fortes assim no setor elétrico e bem fortes na Europa inteira. Então, assim, lá dentro eles trabalham em inglês. Aí a primeira entrevista com um recrutador da área de RH deles eu fiz em italiano e a segunda entrevista eu fiz em inglês e até pedi que fosse em inglês para poder mostrar que
conseguiria trabalhar também com eles em inglês ali na entrevista. Então, acho que assim, eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Trazer a experiência que a gente tem. Se você fala o italiano bem, mostra essa segurança no italiano, né? Que foi o que eu consegui mostrar com o recrutador. Mas também, se te der a oportunidade de mostrar suas outras habilidades, igual no inglês, eu acho importante também. E aí, essas entrevistas me geraram um contato posterior, porém, tinha a questão do Covid, e aqui na Itália a entrada estava barrada, e eu ainda estava em processo de mudança no Brasil. Então, assim, Bem eu fácil, né? estava... Que você tava tipo tudo contra você, né? E você ali, vamos lá. Não, mas é verdade, tipo, esses 2 anos que passou, gente, o pessoal que veio nesse período, assim, ó, são, tipo, muito mais que guerreiros, assim, porque a Itália, ela já Sim, é, querendo ou não, complexa, já tem toda a sua modalidade, etc. Mas nesse período, foi um período muito atípico, né? Se você faz a entrevista, mas não pode vir, ainda, então, imagina, tipo, já mudar de país, como eu sempre falo, mudar de país não é como mudar de roupa. Então, imagina tendo vírus aí, e lockdown e barrado e tudo. Agora que liberaram, né? Mas enfim. Você sim. começou a fazer entrevista, começou a gerar contatos, obviamente encontrou esses obstáculos logísticos, mas você chegou aqui. Cheguei aqui. Mesmo assim, eu tendo esses obstáculos e tudo, eu pensei, bom, mesmo durante a entrevista, ainda não tendo nada certo, eu preciso me projetar na Itália já. Então, no nosso planejamento familiar, a gente decidiu uma data X, ó, passando dessa data, a gente vai para a Itália. E foi bem quando abriu a primeira fronteira, que não precisava mais fazer quarentena. E aí, no finalzinho de novembro, nós viemos, né? Veio eu e minha esposa, fizemos o Família Vende Tudo no Brasil, praticamente só as malas com as roupas. E Uau. aí a gente veio, tinha um lugar para ficar, né? Uma casa de um conhecido que deu um apoio inicial para a gente. Mas logo depois eu já também procurei um apartamento também para ser uma base, né? Para poder. Que eu sabia que algumas entrevistas iam começar a acontecer e eu precisava de um escritório ali, com um computador, alguma coisa assim. E aí, quando eu cheguei aqui na Itália, essas primeiras entrevistas que eu fiz, eu já entrei em contato de novo e já deixei o meu número, né, o meu chip italiano e falei, ó, agora eu estou na Itália, né, então se precisar marcar um colóquio, uma entrevista presencial, estou disponível. E mesmo assim também eu ainda continuei na busca na internet, né, no LinkedIn, pelas vagas. Até que eu sou engenheiro mecânico, minha esposa é engenheira civil. E ela também começou o processo de procurar as vagas, né? Ela está no processo primeiro ainda também de estudar o italiano agora, mas ela já começou a monitorar um pouco da área dela. Só que ela procurando a área dela, ela viu um termo lá de projeto de engenharia naval, alguma coisa assim, e ela me mandou, falou, olha, eu achei alguma coisa que é perto da sua área. Trabalho de Aí eu time. Trabalho de trabalhei grupo. aqui. Exato. E eu olhei assim no primeiro dia ainda, falei assim, parece que é mesmo, mas eu estava concentrado nessa empresa de Milão, que eu tinha feito a entrevista, eu tinha uma outra entrevista marcada também na região de Turim, e aí tá bom, deixa aqui, Deixa daqui eu a pouco. só abrir uma parêntese. Tipo, aquela pessoa, tipo, né, no ano passado, que estava em dúvida, mas será que eu vou ser interessante para o mercado italiano? Vocês estão. Não é, não. Até não queria olhar para a vaga, porque eu tinha isso, tinha aquilo. Então, apesar de tudo, é um mercado aquecido. Tipo, você estava. O Sim, importante é jogar sim, a partida. Gente, o importante é você exatamente. começar a fazer a entrevista. Alguma coisa acontece. Então, Não, com ok, tá fazendo certeza. entrevista. Ótimo, ótimo. É um bom sinal. E às vezes até alguma coisa que você não procurou, mas só pelo fato de você, eu vim aqui para a Itália, troquei lá minha localização. Antes eu estava em São Paulo, agora eu estou no Vêneto. Então o recrutador ele também já começa a ver isso daí, né? Então assim, Uhum. fez parte também do meu planejamento financeiro, né? Eu ficar um tempo aqui na Itália, mesmo sem emprego,
e uma reserva para me manter durante essa procura, né? Inclusive, desculpa, a gente vai fazer uma live sobre planejamento financeiro. Eu vou trazer um dos meus ex-alunos, ele trabalha com Family Office, ele vai orientar você como fazer o planejamento financeiro, porque é importante, né? E, Itamar, Não, é primordial, é primordial. E primordial. Então, mesmo, e mesmo com planejamento financeiro, quando você chega aqui na Itália e começa a gastar em euro, você fica apreensivo. Você soma de novo as coisinhas que você tem na poupança ali, você fala, será que vai dar? Então, assim, é importante fazer, é importante ter essa saúde financeira para você estar também tranquilo tranquilo. na jornada, né? E poder se concentrar, exatamente, naquilo que é Isso. importante, né? Bom, enfim, eu fiz essas entrevistas e acabei, no final das contas, entrando em contato com um recrutador da vaga da área de projeto naval. E um dia depois ou 2 dias depois eu recebi um telefonema, né? E ele queria saber um pouco mais sobre o meu currículo, se eu podia explicar um pouco melhor sobre a minha área. Aí o telefonema foi em italiano, então por isso que eu reforço, aprender o italiano foi primordial, né? Para trabalhar na área, né? E aí eu expliquei minha experiência profissional e ele perguntou se eu tinha interesse de fazer um colóquio, né, virtual. Aí eu falei que eu tinha, lógico, e aí ele, olha, então faz o seguinte, eu vou pedir para você me escrever uma letter, uma carta, né, de apresentação e ele pediu para eu escrever essa carta de apresentação, contando a minha experiência profissional, mas já direcionando para aquela vaga que a gente tinha conversado. E Uhum. aí ele pegou essa carta de apresentação e apresentou para a empresa, né? Então ele, tipo, ó, apresenta esse candidato aqui que tem essa experiência e tal, e vocês têm interesse em fazer uma entrevista com ele? E aí a empresa ficou satisfeita com o meu currículo, com a minha carta, e a gente marcou uma entrevista. Aí nessa época eu estava eu já tinha feito essa entrevista da empresa de Milão, estava esperando a outra de Turim, então eu fui passear em Turim para ver se desse certo, eu estaria ali na área e foi quando marcaram essa entrevista para fazer, eu estava lá e aí tipo eu fiz essa entrevista com eles, foi muito legal porque eu consegui mostrar, eu acho que assim quando você está falando da sua área você tem um pouco de paz de espírito, assim, para respirar e falar sobre o que você tem de experiência, né? Então, assim, lógico, termos técnicos em italiano que eu não dominava muito, às vezes eu dava uma travada, mas no final das contas eu consegui passar toda a minha experiência e eles gostaram e marcaram uma entrevista presencial. Isso foi no começo de dezembro, mais ou menos, essa é a primeira entrevista. Que E uma semana legal. depois, então Vamos foi lá, assim, eu você cheguei. chegou em novembro. Não, que essa coisa é boa. Você no Brasil já está fazendo um monte de entrevista, chegou em novembro fazendo entrevista e fez essa entrevista que é a mais importante. Teve outras importantes, Sim, mas enfim, que deu não, com resultado em certeza. dezembro. Então, assim, tipo, nem deu tempo É, para apertar muito o coração, mas né? aperto, Apertou mesmo igual, assim, mas não importa. a ansiedade bate, né? Mas eu acho que assim, olhando para trás, assim, realmente uma caminhada assim que foi dando certo, né? Eu acho que tudo dentro do planejamento assim que fez valer a pena, né? Então eu cheguei no final de novembro, depois uns 15, 20 dias apareceu essa entrevista, eu fui bem na entrevista, marcou para uma semana depois a entrevista presencial. E na entrevista presencial deu tudo certo também. Eu basicamente foi uma repetição da entrevista online, mas enfatizando alguns pontos específicos do currículo, né? E meio que aquele início de relacionamento com a empresa, né? A empresa fazendo a proposta dela e tal. E aí, só que tinha um porém, era final de ano e ia começar as festas, né? Final de Natal, Ano Novo, depois Epifania, e aí me deram
me deram aquela segurada. Falaram, então a gente volta a conversar depois, né? Depois do ano novo. E aí, tá, passou aquela ansiedadezinha de festa de final de ano, né? Eu não sabia se tinha dado certo, se não tinha, mas passou a epifania, me ligaram e aí me chamaram para assinar contrato e tudo. E aí acabei que no meio de janeiro, ali pelo dia 15, eu me mudei aqui para a região do Vêneto, me estabeleci aqui, onde tem esse estaleiro naval, né? E aí eu comecei a trabalhar. Ai, que legal, que legal. Não sei se eu posso perguntar, mas que tipo de contrato eles te ofereceram? Fiquei Contrato curiosa. determinado. Determinado. Ainda não dei aquela sorte que o pessoal fala que é o indeterminado, Calma, mas mas assim, é você, né? Tipo, vamos lá, você sim. saiu do Brasil, um mês depois você chegou aqui, você já começou o processo de seleção, eles te contrataram a tempo determinado, que isso é muito normal. Você acabou de chegar na Itália, Uhum. está trabalhando na área, contrato determinado, você vai ver que depois eles vão renovar e vão te dar indeterminado, isso é um processo normal. E me conta foi começar a trabalhar aqui na Itália com italianos. O que que aconteceu? Tipo, como foi a tua reação? Me conta os pontos positivos, os pontos negativos, se você teve medo, teve insegurança, para preparar o pessoal aí, né, gente? Bom, o início assim, você sempre fica meio deslocado, né? Acho que é Então, né? normal até no seu próprio país, né? Aquela criança que troca de escola, ou até mesmo uma troca de local de trabalho no país, assim, você tem que conhecer as pessoas que você está se relacionando ali e tal, né? É, mas assim, a equipe ela foi bem receptiva. É um estaleiro, ele faz projetos importantes, ele faz navios comerciais, né, de transporte de passageiros, mas também faz embarcações militares também, barcos patrulha para guarda costeira, para algumas marinhas, não só italiana, mas algumas também aqui da região aqui da Europa. E ela não chega a ser uma multinacional muito grande, mas ela toca esses projetos, né, internacionais grandes. Então, assim, tem uma equipe assim muito experiente, né, pessoas que já trabalharam no mundo. Assim, meu chefe mesmo, assim, ele já rodou China, já rodou África, outros países aqui da Europa. Então, assim, é uma equipe assim que você fica satisfeito, né, empolgado de tá integrando para absorver também aquela experiência, né? Então, eu Legal. comecei a trabalhar no escritório E você tá técnico, né? aí, né? E você está aí porque você é do nível deles, né? Sim, sim. Sim, Que confiaram, legal. confiaram na minha experiência, né, naquilo que eu demonstrei nas entrevistas e também no meu currículo, né? E eu consigo ver assim que grande parte da metodologia que eu trabalhei, da experiência que eu tive, eu consigo fazer um paralelo e estabelecer uma Legal. relação bem próxima das práticas que eles fazem aqui hoje. Então, assim, eu consigo trabalhar no mesmo nível, lógico, tem as suas diferenças culturais, as diferenças de padronização, né, de documentação, alguma coisinha que muda, algum software de engenharia que lá no Brasil usava um, aqui usa outro, mas são bem parecidos e depois de um certo A tempo, assim, lógica, né? você... Imagino que a lógica seja parecida. Então, deixa eu só recapitular, porque essa parte dá muita ansiedade nas pessoas. Elas sempre ficam com medo, ok. E que é o mesmo medo do começo, né, que você teve. Tá, mas a minha experiência no Brasil eu posso utilizar na Itália, mas se vai ter um sistema diferente, mas se vai ser uma linguagem. Gente, é normal e vai ser diferente mesmo, né? Tipo, como você mesmo falou, Com tipo, é certeza. como mudar de escola. Tipo, se a gente muda de. Se você fosse trabalhar numa empresa no Brasil, você ia sentir a mesma coisa, que a lógica é diferente, mas isso não significa dizer que aquilo que você fez vai ser jogado fora. Ele vai ser reutilizado. Então é normal, imagino, você pode confirmar esse período de adaptação, né? E a empresa que vai contratar você, ela sabe disso, tá? Ela sabe. É, ela sabe disso. Eu não sei, é normal dar treinamentos. Então tá. Então teve esse período de adaptação, né? Você se sentiu um pouco seguro?
Insegurança? Não, com certeza. Isso acontece, né? Acho que até hoje, assim, eu tô um mês e meio, indo para 2 meses que eu tô, ainda tem, o próprio italiano mesmo, assim, uma coisa é o italiano do dia a dia, né, de andar na rua, comprar um pão, tomar um café, outra coisa é aquele do ambiente de trabalho, que às vezes você tem uma opinião, você tem uma posição ali, técnica ali que você quer dar, mas às vezes foge uma palavra, né, aí vai da criatividade de tentar um portuliano, de colocar uma palavra em inglês, mas se fazer comunicar, né? Eu vi que teve até vou responder uma pergunta, não sei se você anotou. Responde. Uma pessoa perguntou se tinha que validar o italiano, se eu tinha que ter certificação de italiano, né? Se era importante. Eu não fiz nenhuma certificação, né? Eu acho que assim, lógico, toda certificação ela é um bônus, né? É uma coisa que você tem a mais para colocar no currículo e tal. Mas eu acho que você demonstrar na prática que você consegue a comunicação, eu acho que ela é até mais válida do que uma Sim. certificação, né? Sim, geralmente eles não pedem certificação, a não ser que você vai trabalhar com alguma coisa que envolva a língua, né? Você Sim, vai trabalhar, não vai sei, trabalhar como com professor. tradução, né? Exato. Aí Isso daí eu você tem mesmo. outros tipos de certificação, mas trabalhos normais, eles não pedem certificação de língua. E às vezes nem Sim. pede diploma, né? Fale sobre isso a propósito. Você validou os seus diplomas, fez o reconhecimento profissional, já que era aquilo que você me conheceu através do artigo de reconhecimento profissional. Você fez ele não com que... Fale mais sobre isso. Então, a minha validação de diploma foi quando eu estava no processo do mestrado, né? Então, assim, para entrar no mestrado, eu tinha que fazer uma Hum, validação e eu fiz pelo próprio órgão que valida pela universidade, que ela é reconhecido também internacionalmente, que chama NARIC, né? Escreve NARIC, né? E só que assim, na Itália tem aquela questão do reconhecimento profissional, que você tem que dar entrada no consulado, faz a declaração de valor e tudo. Eu já tinha feito essa declaração pela universidade e, bom, eu arrisquei dessa maneira. Não estou falando que é assim que funciona para todo mundo, mas eles essas pediram? entrevistas eles pediram se o meu diploma valia aqui na Itália, e eu disse que sim, que eu tinha a validação, e também perguntei se eu ia precisar assinar como responsável técnico alguma documentação. E aí me disseram que se eu precisasse, depois a gente ia ver e tal, mas a princípio eles queriam mesmo a experiência profissional ali atrás do computador, na área de trabalho mesmo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eles te pediram para ver algum documento, tipo teu certificado, diploma, etc? Pediram para eu mandar. Pediram Pediram para para eu mandar. mandar, Ok. sim. Não, porque os Eu italianos tinha. são uma graça, assim, ó. Geralmente eles perguntam, mas eles não pedem. E deixa eu só Aham. explicar uma coisa importante. É aquilo um pouco que o Itamar estava falando. Existe uma diferença muito grande entre você assinar como engenheiro e você ser formado em engenharia. São duas coisas. Uhum. Inclusive, por exemplo, quem é advogado, você diz eu sou advogado somente se eu fiz inscrição no álbum, na ordem dos advogados. Se não, você diz e eu sou no doutora em legge. Então, são duas coisas diferentes. E você pode sempre trabalhar na área. Inclusive, você não fez o reconhecimento profissional, porque a gente tem dois tipos de reconhecimento: reconhecimento profissional e o reconhecimento do título de estudo. Você não fez o Exato. reconhecimento provisional, então você não é engenheiro, mas você é formado em engenharia. Mas aquilo que realmente importa para os italianos, que é isso que você estava falando, é que você saiba fazer. Né? Então, normalmente você Exatamente. vai ter um engenheiro, né, que vai estar assinando pelo projeto, isso sim. Né? E se você quer ser aquele Exatamente. engenheiro, daí você tem que fazer o reconhecimento profissional. Não tem para onde escapar. Sim, é exatamente isso. Inclusive, os escritórios de engenharia, né, de uma maneira geral, têm um responsável técnico e o restante de todos os dependentes ali, dos funcionários, eles ficam sob esse responsável técnico, trabalhando com engenharia, trabalhando nas suas áreas, só que quem prende a responsabilidade
final do projeto é uma pessoa, né? Então, no nosso escritório é assim, e era assim também no Brasil, né? Então, lá, por exemplo, na Marinha tinha uma pessoa que respondia por tudo, e lá a gente não precisava assinar documento como engenheiro responsável, né? Então, assim, depende muito da vaga que você está aplicando e depende de conversar também isso, né? Por exemplo, um colega de trabalho meu aqui, ele tem 10 anos que trabalha na empresa, desenvolve o mesmo cargo que eu, e que eu sou recém-chegado, e ele fez só o instituto técnico, né? Ele não chegou a fazer, teve o diploma, não fez a Láurea, né? E ele é Uhum. considerado o mesmo nível, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, os italianos, comparado com os brasileiros, eles não são tão obcecados com títulos. É tanto que o italiano, ele faz a universidade e depois para. O brasileiro, ele faz a universidade e faz mestrado. Inclusive, você tá querendo fazer mestrado, né? E faz mestrado, e quer pós-graduação, e quer MBA, que, né? E se você não faz, É, parece que tá faltando alguma coisa. Não, eles fazem, parece que a gente não está começa o qualificado. trabalho, consegue o famoso contrato indeterminado, que você vai conseguir logo, logo. Quando conseguir, me avise. É, e acabou, né? Terminou a vida. E 10 anos fazendo a mesma coisa. Imagina, tipo, já dá aflição, né? E eu vi alguém fazendo 10 anos a mesma coisa. Mas enfim, né? Ele tá feliz com isso, a gente fica feliz por ele. O Josias está perguntando: qual idioma você fala no teu trabalho, inglês ou italiano? Eu falo um idioma e escuto dois. Eu falo italiano e escuto o italiano e o vêneto também. Ah, ok, tem esse também, né? Porque aqui tem o dialeto. Mas assim, o idioma, a linguagem que se fala no dia a dia é o italiano, né? Porém, a documentação técnica, para quem for trabalhar, quem for vir para a área de engenharia, dependendo da empresa que entra, pega muito documento em inglês, porque a Itália, ela trabalha muito com outros países, fornece produtos, compra produtos de outros países, né? Principalmente essa área, estou falando da engenharia naval, mas vamos olhar ela como uma engenharia industrial, que é uma integração de sistemas, né? Então, a gente tem uma planta industrial com equipamentos, né, com componentes de vários setores. E não são feitos só na Itália, né? Tem bombas que são feitas na Alemanha, tem equipamentos de controle que são feitos na Suécia, documentos que vêm, materiais que vêm da Croácia. E não dá para você receber um documento escrito em sueco, em alemão, em croata, senão vira uma torre de Babel. Então, assim, a linguagem padronizada de projeto geralmente é inglês, quando essa empresa ela tem essas interfaces, né? Mas no dia a dia mesmo é o italiano que conta. Perfeito, concordo. Deixa eu te fazer uma pergunta mais cultural. Tem alguma coisa que você estranhou na cultura italiana, trabalhando com os italianos? Tem alguma coisa que você, tipo, estranhou, gostou? Fala um pouco como é trabalhar com os italianos. Eu imagino que seja muito diferente sair da marinha do Brasil, que eu acho que, tipo, né, Uhum. tem regras, tipo, não que aqui não tenha, mas é um ambiente diferente. Então, fala da Sim. tua experiência, tipo. Bom, dá para contar algumas. A do primeiro dia já é uma mais de curiosidade, assim. Foi dando a hora do almoço, né? E lá na Marinha a gente tinha refeitório, né? Todo mundo já levantava na hora do almoço, saía para almoçar junto, né? E aqui na Itália não tem almoço, arroz e feijão, mistura, carne, salada, tudo junto, né? Às vezes a pessoa ela faz o almoço dela com um sanduíche, né? Um panino, né? E foi dando a hora do almoço, eu comecei a olhar assim para a mesa dos colegas, né? Que eu trabalho num escritório que tem umas 6 pessoas mais ou menos. E aí cada um levantou, assim, é, cada um levantou, tchau, tchau, bom pranzo, saiu, não chamou nem nada, e aí eu fiquei olhando, falei, bom, agora E eu acho eu, que eu tenho que sair para né? almoçar, né? Aí por sorte eu tô morando perto do trabalho, né? Aí eu liguei para minha Legal. esposa e falei, ó, vamos preparar um almoço aí, que aqui não vai ter almoço, ninguém me chamou, não.
Esse Me foi chamaram para o almoçar primeiro. no meu primeiro dia de trabalho, ok. E aí, continua a É, história. aí depois eu já acostumei, né? Então agora, hoje em dia, já vi que tem um restaurante também que alguns gostam de ir, assim, mas assim, é aquele jogo rápido. Vai, a pessoa pega uma salada ou pega um sanduíche e tal. Enfim, eu já estabeleci uma rotina aqui vindo para casa. Outra experiência que eu vi também, assim, é o comportamento do italiano no trabalho, né? Assim, isso no começo deu uma assustada, agora eu estou começando a pegar um pouco. Ele é um pouco esquentado mesmo. Às vezes ele vai explicar alguma coisa assim que parece óbvia, né? E assim, ele não simplesmente fala, não, isso daqui é assim e tal. Porque eu acho que o brasileiro, não sei se a gente é mal acostumado e tal, mas a gente é muito mais assim, dá a volta para dizer alguma coisa, né? Sim. Não, por que que você usou esse número aqui nessa conta e tal? Mas você lembra que eu te passei um arquivo, você podia ter olhado? Aqui não, ele já vai falar assim, mas você não viu o arquivo e tal, e já vai falar algum, tipo, não chega a ser palavrão, mas uma palavra um pouco mais agressiva, assim, e tipo, dá aquela saltada da cadeira, assim. Não, eu dou a saltada da cadeira de escutar a pessoa, né? Então, assim, É assim, tá? esse jeito, assim, um pouco mais enérgico, assim, de tentar resolver uma situação, assim, eu percebi aqui. E daí eu acho que também depende da onde você vai trabalhar. Se você vai trabalhar num ambiente industrial, né, um ambiente mecânico, de engenharia, se você vai trabalhar com engenharia civil, ou então também restaurantes. Então, gente, o pessoal tem uma outra pegada, tá? Os É, italianos, eles são sempre diretos. Tipo, isso sim. sempre. Mas se você vai trabalhar, por exemplo, no setor de recursos humanos, ou no escritório, é difícil você ouvir alguém falando palavrão. Por exemplo, se você vai trabalhar na fábrica em alguma coisa assim muito mais prática, palavrão é a ordem do dia, né? É a vírgula, né? É a vírgula. Então, assim, vai depender muito do contexto. Então, você vai trabalhar no setor bancário, então, vai depender. Sim, Isso com não certeza. tira a cultura italiana, que eles são diretos. Então, os brasileiros, eles não estão Sim. preocupados com as suas emoções, com como você está se sentindo. Porque aí a gente tem dois tipos de orientamento. A gente tem dois tipos de visão de trabalho. A gente tem, como é que se fala? Tem aqueles que são orientamento alla relazione e orientamento al compito. Eu me esqueci como é, tem um outro termo. Mas o brasileiro, ele está mais preocupado com o clima da organização do que com o objetivo. Vem na frente que todo mundo esteja se sentindo bem, e depois a gente pensa, não é que a gente não chega no nosso objetivo, mas se a gente tá com pressa, de qualquer forma, perguntar como é que você tá, como é que foi o teu dia, né? O cachorrinho como Uhum. vai? Vamos fazer confraternização. Os italianos, eles já são mais orientados aos objetivos, e eles dividem muito colegas e amigos, né? Então, Sim. colegas são as pessoas com quem eu trabalho, que isso não significa dizer que eu não vou brincar, que eu não vou sorrir, mas sono relazioni più strumentali. Então, assim, é mais destinada às atividades que a gente tem que fazer. Então, o italiano, você viu Exato. que não tá feito, né? Se faz assim, né, querido? Meu querido. E assim, Não, meu né? querido já, né? Então, assim, a gente tem que falar também de uma coisa. Uma coisa é o italiano que é direto, uma outra coisa é você ser tratado mal. Então, assim, tem uma diferença muito grande, né? Porque às vezes pode acontecer, dependendo de onde você trabalha. Porque os italianos, dependendo de quem você trabalha, quando eles têm a oportunidade de schiacciare, eles fazem. Então, assim, você também coloca eles no lugar dele. Você grita também, né? Sim. Vai. Não grita, não, gente, tô brincando. Mas, assim, você também aprende a colocar eles no lugar. Então é isso. Então essas foram as duas coisas que você sentiu, né? E depois a gente Sim. vai ter novas coisas, né? Porque obviamente você acabou, começou faz um ano, faz um mês e meio que você começou a trabalhar. Então, Sim. perfeito. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Itamar.
Que Uhum. dicas você daria às pessoas que estão nos ouvindo hoje? Né? Que assim, como você, um ano e meio atrás, de repente um ano, dois, estava sonhando em sair do Brasil, ou de Sim. repente aqui tem pessoas que estão na Itália, mas que estão, tipo, para onde que eu vou, o que que eu faço? Enfim, tá tendo aquela insegurança que você também tava, né? Que dica você dá da tua experiência para quem está nos ouvindo nesse momento? Ah, primeiro, acreditar no sonho, primeiro é o principal, que eu acho que o sonho é aquilo que vai te alimentar, né? Se você tem aquele sonho, acredita nele e trabalha ele que vai dar certo. Eu tinha esse sonho de vir para cá, fiz, corri atrás, planejei e aconteceu, né? Então, assim, tô aqui hoje, tô feliz, tô realizado de hoje em dia tá trabalhando aqui. Mas só ter o sonho não basta, né? Então você tem que ter Sim, as ações, né? Eu acho que o planejamento é o principal, né? Definir por que que você quer vir e quando você quer vir, definir a sua região, a sua área de atuação, isso tudo tem que estar tudo bem pensado sim, e aprender o italiano. Acho que eu diria assim, de todas as ações do sonho, aprender o italiano eu acho que é a principal. Desde o início no Brasil, a pessoa ela já tem que saber que ela vai mudar para cá, ela vai cortar essa relação com o português no dia a dia, a não ser que ela fica ligando para casa todo dia ou que a traga família a inteira. família. Mas mesmo assim, você e sua esposa, se você e ela estão trabalhando, se ela está trabalhando, você está trabalhando, nesse momento vocês não estão juntos e você vai ter que usar o italiano. E isso é o principal, assim, eu acho que te dá a segurança também quando você chega aqui de se fazer entendido e de entender também o que está acontecendo, né? Então, assim, você consegue se mostrar, você consegue conversar sobre a sua experiência, você consegue se pôr no mercado, né? Então, acho que isso também é muito importante. E também eu acho que se entender, né? Se entender como profissional e conseguir traduzir isso de uma forma a expor isso aqui na Itália, né? Sim, E aí eu acho que vão ter as ferramentas, né? Vai ter um curso de procura de trabalho, né? Que é o que você faz. A exatamente. consultoria também, que eu acho que para mim foi muito importante de poder falar assim, peraí, ó, você tem esse leque aqui, mas isso aqui, pensa se precisa agora ou não, isso daqui. Então, assim, é se entender profissionalmente e saber que essa experiência que você tem é uma experiência que é uma bagagem sua. Você vai usar não só ela aí no Brasil, aqui na Itália, se você vier aqui voltar, vier para trabalhar na Itália. Se um dia você quiser voltar para o Brasil também, essa experiência você vai ter. Então, assim, é carregar a sua experiência profissional junto e acreditar no projeto, né? Então, assim, aprenda italiano, projete sua carreira aqui que vai dar certo. Acho que esse é o principal conselho. Ótimo. Valeu a pena, Itamar? Valeu a pena, tem valido a pena. Eu lembro que a gente conversou um pouco antes sobre fazer a live, né? E assim, acho que uma das coisas assim que a gente conversou sobre o que eu teria aprendido nesse processo. Eu diria que assim, eu não aprendi nesse processo, eu tenho aprendido, né? Eu aprendo todo dia, no trabalho mesmo, assim, eu chego lá, assim, eu usava um software para projetar tal coisa no Brasil, aqui eu não tenho ele mais, e agora o que eu tenho que fazer? Tenho que aprender. Então eu vou conversar com um colega do lado, vou ver o que, que ele está fazendo, e isso é muito gratificante, você vê que você é capaz de aprender outras coisas, você até na linguagem, no dia a dia, né? Você descobrir novas palavras para se comunicar. Eu estou aqui no Vêneto, eu achava que só falar italiano serviria. Bastava. Não, o pessoal conversa em Vêneto aqui, às vezes eu tento entender agora outro idioma. Então tá bom, de verdade, assim, ó, muito obrigada, tá, Itamar, pela tua Eu que disponibilidade, por agradeço. sentar aqui, por contar tudo, né? Então, assim, eu agradeço a tua generosidade por ter
contado Eu tudo. agradeço, eu agradeço o convite. Eu até criei outro perfil para a gente fazer essa live, porque o meu perfil de Instagram é mais para ver foto dos cachorros da família mesmo, para ver os gatinhos que o povo tem. Mas assim, a minha esposa também é engenheira, ela é engenheira civil, e junto assim a gente criou esse perfil e a gente vai ver se passa alguma ideia também de como é trabalhar com engenharia aqui, né? Vamos ver se a gente Legal. consegue passar alguma coisa nesse perfil. Legal, legal, legal. Muito feliz. Quanto mais informação, as informações são importantes que, né, foi isso que te trouxe até hoje. Ok, buona Abraço, serata a abraço, até lá. tutti. Ciao, ciao, Buona arrivederci. serata. Arrivederci. Tchau, tchau.